Bom dia, gente! Aproveito que eu cheguei mais cedo na escola para buscar a Lécia, porque eu estava por perto. Eu falei, não vou voltar para casa, espero ali, fico no carro, aproveito e gravo um vídeo. E vamos dar continuidade aí àquelas séries de vídeos falando sobre minha experiência de trabalho. A última, se eu não me engano, eu falei de quando eu trabalhei numa fábrica de confeccionamento de cenoura, né? Tanto que eu falo sempre fábrica de cenoura. Eu sei que é estranho falar isso, mas é um vício de linguagem, né? Que a gente acaba pegando, principalmente quando trabalha na fábrica, a gente fala sempre a fábrica de cenoura e acaba ficando. E antes de mais nada, gente, eu só quero deixar claro que isso se trata de experiências, né? Que eu vivi. Porque todas as vezes que eu publiquei um desses vídeos falando sobre o trabalho, eu sempre acabo recebendo mensagens, né, por e-mail ou lá no Instagram, de pessoas perguntando se eu conheço alguém para poder indicar, se pode apresentar para o dono da fábrica, ou então como que eu faço, para quem que eu tenho que mandar. Gente, são experiências passadas, eu já não conheço mais ninguém, provavelmente muita coisa mudou, né? Isso se trata do período logo em que eu cheguei em Parma, né? Eu morei em Parma de 2005 a 2007. Então, provavelmente mudou o dono de fábrica, mudou a agência de trabalho. E a maioria das experiências foram com agência de emprego. Então, assim, se você está chegando na Itália, Tati, como que eu faço? Gente, vocês têm que se inscrever aí nas agências de emprego, tá? Tem uma que é muito famosa, até mesmo online, porque a maioria eles falam para você e fazer inscrição pela internet, justamente por conta, né, dessa pandemia. Enfim, vamos falar hoje, eu vou colocar duas experiências juntas, porque uma é bem curtinha, que uma foi numa fábrica de cenoura. Era uma fábrica de cenoura de fundo de quintal. Foi com uma agência lá em Parma. E era para trabalhar pouco, tá, gente? Aqui tem muito disso. Você faz inscrição e trabalha quando tem trabalho. Então era uma fábrica que de repente trabalhava 3 vezes na semana, às vezes 4 vezes na semana. Quando eles tinham produção, né, chegava uma produção grande, então aí tinha que fazer. E realmente, gente, era uma fabriquinha de fundo de quintal. Era bem pequenininha mesmo, era um espaço, parecia uma garagem grande. E era só um maquinário. E então, na realidade, eles não fabricavam perfumes, tá? Eu falo que é uma fábrica de perfume, mas na realidade eles não fabricavam, eles faziam a parte da embalagem. Então, eles embalavam perfumes, embalavam cremes, tudo relacionado à beleza, né? Às vezes shampoo, aqueles shampoozinhos para hotel, né? Em miniatura. E a única coisa que eu tinha que fazer nesse trabalho era olhar a máquina, né? Tinha pessoa lá, o encarregado colocava, né, aqueles pacotão, né? Vamos supor, era creme, então tinha aquele pacotão, colocava na máquina, então a máquina ia, né, com a bisnaga lá, ia colocando automaticamente nos frascos. E quando terminava, a gente tinha que tampar tudo manualmente, porque era uma fábrica bem pequenininha, e colocar nas caixinhas, né? Umas caixinhas pequenas, fechar, embalar e pronto. Depois vinha o caminhão, levava. E era poucas horas que eu trabalhava, às vezes eram 4, 5 horas ao dia, às vezes era todo dia, às vezes era só 3 vezes na semana. E foi um trabalhinho bem gostoso de fazer. A única coisa ruim é porque era bem longe de onde eu morava em Parma e essa fábrica eu acho que era em Langhirano, eu acho que dava mais de 10 quilômetros, gente, não lembro. E às vezes eu ia com a minha Valentina, né, com a mobilete, e ou então às vezes o Domênico me acompanhava, me buscava. Mas foi um trabalho que durou pouco, porque como era sempre, quando tinha, né, eles me chamavam, então eu fazia, muitas vezes trabalhava ali e depois fazia em horas, nos dias que eu estava livre, eu também ajudava uma vizinha da minha amiga, que ela tinha 2 filhos, então também fazia babá para ela, né, quando ela precisava trabalhar, eu ficava com as crianças. E esse daí foi um dos trabalhos que eu tive. Era bem gostoso, a dona da fábrica lá era bacana, ela. Sabe, quando sobrava alguma coisa assim, que tipo, a máquina, às vezes, sabe, não enchia toda. E aí não vale a pena você desvaziar para colocar de novo. Então, assim, os descartes, ela falava, vocês podem pegar o que vocês quiserem. Então, assim, tinha vários creminhos, né, gente? Tudo made in Italy. E a segunda experiência, né, assim, colocando nesse vídeo, que eu acho que foi a última em Parma, foi
em uma fábrica de produção de frios, salame, presunto, mortadela e outros, né, bacon, essas coisas. Era uma fábrica alimentar, que é o que mais tem ali em Parma, principalmente na cidade de Felino, né? Tanto que Felino é conhecido pelo salame de Felino, né? Famosíssima por isso. E o salame de Felino, gente, é uma delícia, é maravilhoso, é um dos melhores salames que eu já comi na Itália. E esse trabalho também eu consegui sempre com a mesma agência, e foi um trabalho que, sim, que, gente, eu gostei muito. Eu realmente chorei quando eu tive que deixar esse trabalho. Por quê? Primeiro que era um trabalho de segunda a sexta-feira, a carga horária dele também era bem bacana. Eu trabalhava, acho que era das 8... Ai, gente, eu não lembro. Só sei que eu trabalhava 7 horas e era pagada 8, né? Trabalhava 8 horas, pagavam 8 horas de trabalho, mas na realidade eu trabalhava só 7. Não tinha hora de almoço, a gente fazia direto, porque justamente a hora de almoço a gente ia para casa. Então, era tranquilo. E como esse trabalho era em Felino, de Collecchio, que é onde eu morava, até Felino era pertinho. Eu não sei nem se dava 4 quilômetros, mas era bem pertinho, agora eu não tô lembrada. Foi, né, o período também, eu usava muito a Valentina, o motorino, o Domênico ele usava bastante o carro. E a coisa bacana, porque logo quando eu comecei a trabalhar nessa fábrica, eu conheci uma senhora, e essa senhora, como ela morava em Parma, ela passava por ali, então ela acabava me dando carona. Ela tinha que, obrigatoriamente, ela tinha que passar na minha rua. E aí uma vez ela viu eu chegando com a mobilete, ela falou: mas eu vi você saindo ali daquela rua tal, né? Eu falei: que eu moro ali. Ela falou: não, eu te dou uma carona, assim, gente, super gente boa. Ela devia estar na faixa de uns 50 anos na época, gente, mas ela era de uma elegância única. E foi aí que eu comecei a entender muitas coisas, assim, do povo parmegiano, né? Principalmente com relação ao trabalho. Porque a gente, quando pensa em trabalho de fábrica, o operário de fábrica, o trabalho humilde e tal, não sei o que, né? E eu vi a mulher chegar toda nos trinques, e é uma coisa muito comum aqui, você vê as pessoas chegando sempre muito arrumadinho, né? No trabalho, né? Salto alto, maquiado e tal. Se troca, né? Se transforma, vai trabalhar na fábrica, terminou o horário, vai lá pro banheiro, se arruma direitinho, né? E a mulher era firmada, né? Dos pés à cabeça, né? E assim, quando eu falo firmada, gente, não é pouca bosta não, tá? A mulher era assim, firmada, Gucci, Dolce & Gabbana, né? Então assim, só marca, né? Boa mesmo, né? E ela era super humilde, né? Vinha lá com o carrão dela, era uma BMW, banco de couro, e eu pensava, gente, essa mulher tá trabalhando em fábrica, assim. Então você vê realmente a mentalidade do povo, todo mundo, né, tem esses trabalhos, assim, às vezes simples, né, frequentam os mesmos lugares, fazem as mesmas viagens, então assim, tipo, não tem, né, essa diferença, você trabalha em fábrica, você frequenta uma coisa e se veste de um jeito, não, todo mundo igual. Enfim, falando do trabalho. E esse trabalho, nessa fábrica, eles faziam o corte, eles não produziam, eles faziam corte, não, acho que tinha uma parte lá que produziam, mas onde eu trabalhava era a parte de confeccionamento, que era quando a máquina corta e você tem que colocar naquelas bandejinhas que você vê no supermercado, era isso que a gente tinha que fazer. Só que eu fui contratada para trabalhar na parte do refrigerador, né, onde fica armazenado todos esses produtos. Então, assim, chegava a relação, olha, a empresa tal pediu tal salame, o supermercado tal pediu tal salame, e a gente precisa desse número de produção. Aí passavam para mim, olha, hoje você vai ter que abrir, tipo, 2 mortadelas, hoje você vai ter que abrir 3 salames. Aí eu que ia lá, colocava uma roupa, gente, tipo aquelas pessoas quando tem que ver alguma cena de um crime, né, que coloca tudo, aquela roupinha branca, luva, cobre sapato, também para proteger o cabelo, né, tipo uma higiene única. E aí eu ficava dentro desse espaço, onde tinha somente um buraquinho, e eu passava, né, todo o material que precisava, né, o alimento, né. A única coisa ruim é porque eu tinha que ficar entrando naquela cela frigorífera, que era muito gelado, gente, era muito frio, muito frio.
E odiava quando tinha que pegar a mortadela, porque, gente, a mortadela aqui na Itália, que é a famosa de Bolonha, ela é enorme, ela é muito pesada. Só que ainda bem que o chefe lá da fábrica, ele era consciente, né? Então, quando sabia que tinha mortadela, ele falava assim, olha, não pega sozinha não, peça ajuda. Me chama, que eu venho ajudar você. Então, aí eu chamava ele, pegava, né? Uma vez que eu peguei sozinho, ele quase me matou. Porque ele falou, você quer acabar com a sua coluna? Né? E depois, né, a gente sabe, né? Infortúnio no trabalho, né? Não é uma coisa boa. E aí eu só abria, as meninas cortavam, então eu tinha que deixar sempre tudo muito limpinho, sabe? Não deixava nada sujo. E as meninas ficavam lá na linha. Poucas vezes eu ficava na linha, que era quando a máquina cortava, né? Colocava as coisas na bandeja. Porque, gente, é muito, muito chato essa parte. O tempo não passa. Onde eu trabalhava, na sala frigorífera, passava, porque eu ajustava, chegava a mercadoria, eu colocava tudo no lugar. Então, assim, eu tava me movimentando. Na linha de produção, não. Era uma coisa bem parada mesmo, bem, sabe? Era um tédio. De ficar parada lá colocando as peças. E assim, a máquina, a esteira ia muito rápida, né? E a gente tinha que colocar as coisas lá. E assim, como eu não tinha prática, como eu saía tudo torto, saía. E assim, gente, tudo tem que ser impecável. E a coisa mais interessante dessa fábrica é quando a gente tinha que fazer o presunto de Parma, né? Que é o presunto cru de Parma, que é famosíssimo. Porque assim, não é simplesmente você pegar o presunto e abrir, não. Vem o pessoal do consórcio Padano, né? De Parma mesmo lá. Vem 2 fiscais controlar o presunto fechado, lacrado. Eles vão olhar se realmente é de Parma, tem, né, todas as anotações, o número lá. Ele olha você... Do momento em que eu abro o presunto até o momento que eles estão cortando, ele fica lá, ele anota tudo, né? Até quando terminou, a quantidade foi, justamente para não acontecer de uma fábrica vender um outro tipo de presunto falando que aquele é presunto de Parma. E, gente, o presunto de Parma tem uma diferença bem grande mesmo, é muito saboroso. Para mim, os melhores são o presunto de Parma e o presunto San Daniele. Se você não provou o San Daniele, prove, que para mim ainda é melhor que o de Parma. E era isso, gente, era esse trabalho, era bem tranquilo. As meninas também que trabalhavam nessa fábrica eram muito gente fina, sabe, uma dava sempre mão à outra. Tinha uma menina que ela era, a avó dela era cubana, nossa, essa menina é a italiana, ela era toda orgulhosa dessa origem, né, dela, assim, latina e tal, e eu achava um barato. E eu só saí dessa fábrica, eu trabalhei acho que durante um ano nessa fábrica, porque logo em seguida foi quando a gente decidiu vir morar em Ancona, então eu tinha que pedir a demissão. Mas assim, gente, foi com o coração na mão a decisão, porque eu já tinha renovado várias vezes e era uma fábrica que muita gente entrava e logo saía, porque o chefe, ele não queria renovar com as pessoas, que ele falava que as pessoas eram lentas, tinha que ficar mandando as pessoas a fazerem as coisas, né? As pessoas, elas não tinham aquela autonomia de falar, eu vou fazer isso, agora eu terminei isso, vou fazer aquilo. E eu lembro que quando eu fui falar com ele, né, justamente porque a gente tem que dar um pré-aviso, eu falei para ele, olha, no meu próximo... quando termina o meu contrato, não renove, porque nós estamos indo embora, eu vou mudar, vou para Ancona, expliquei para ele a situação. E assim, gente, ele era muito seco, ele era bem novinho, esse chefe. Ele devia ter na época, eu tinha o quê? Uns 28 anos, ele deveria ter seus 30 e poucos, 35, 36. Então ele era bem novo mesmo. Só que assim, muito sério, muito fechado, falava somente o essencial, dava uns gritos quando precisava, mas assim, dentro da educação, sabe? Nunca ofendeu ninguém. E eu também, graças a Deus, nunca dei motivo pra ele gritar comigo, mas eu vi ele gritando com as outras meninas, porque as outras meninas já eram fixas, né? Eram ali há muito tempo, então assim, às vezes tem aquela liberdade. Eu lembro que quando eu fui falar pra ele, né, pra não renovar, ele fez assim pra mim, você tem certeza do que você tá dizendo? Eu falei, tenho, né? Ele fez assim, por quê? Eu fiz assim, não, então, porque a gente, né, decidiu mudar, né, uma cidade que de repente vai dar mais qualidade de vida e tal, não sei o quê. Ele falou assim, olha, é uma pena, porque você foi uma das poucas pessoas que passaram por aqui, realmente, né, marcou pelo modo de trabalhar, sabe, sempre muito discreta, não precisa pedir as coisas, né, vai e faz.
Ele fez assim, uma outra como você, eu não vou encontrar. Ele fez assim, da próxima vez, ele até brincou, ele falou, da próxima vez que tiver alguma inscrição de algum brasileiro na fábrica, na agência, eu vou falar, olha, me mande, porque se todos os brasileiros trabalharem do jeito que você trabalha, realmente seremos muito sortudos, né? E assim, eu fiquei feliz, sabe, com essas palavras dele. Ele falou, caso você desista de ir para Ancona, ele fez assim, conversa comigo, porque eu pego você de volta, né? Ele falou assim, é uma pena porque você era uma daquelas que tinha probabilidade, né, de ter um trabalho fixo, né, de fazer um contrato a tempo indeterminado, né, gente? Você imagina quando eu saí daquela fábrica, né, com o coração realmente despedaçado, naquela dúvida se eu estaria fazendo a coisa certa ou não, né? Tanto que quando eu cheguei em casa eu conversei com o Domênico, ai, Mima, e aí, a gente tá fazendo a coisa certa, tal, não sei o que, mas a gente já tinha refletido sobre tudo, colocado na balança tudo. Tem um vídeo aí falando porque que eu deixei Parma para morar em Ancona. E aí eu pedi demissão e foi realmente bem triste, sabe, deixar as pessoas, porque assim, gente, era um trabalho que eu amava, por conta do clima que era dentro, né? O trabalho não era pesado, era próximo e a parte melhor, pagava muito bem, né? Como toda a fábrica alimentar em Parma, pelo menos naquele período. E foi essa, gente, a minha experiência. E assim, eu não tinha experiência nessa área, né? Assim, lógico, já tinha trabalhado na fábrica de produção de molho de tomate. Deixa eu ver que horas são. Na produção de molho de tomate. Então isso daí já, sabe, o pessoal lá em Parma sabe que quem passa por essa fábrica sabe que as coisas tem que fazer muito rápido, então você acaba tendo uma chance a mais. É igual as pessoas que trabalham em McDonald's, né? Depois vai trabalhar em outros lugares, eles acabam pegando, porque sabe que é trabalhar em McDonald's, como foi o caso do meu primo. Nossa senhora, cuspi agora. Como foi no caso do meu primo, que a primeira experiência dele na Itália foi no McDonald's, e o McDonald's realmente abriu várias portas para ele. Mas hoje ele já trabalha em hotel, é efetiva já há muitos anos, enfim. E é isso, gente, essa foi a minha experiência de trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado e eu acho que nos próximos vídeos, provavelmente eu vou contar de experiência de trabalho em Ancona. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo, tchau, gente!